Salve, gente boa! Seja bem-vindo ao canal Martelo e Bigorna. E hoje a gente vai falar da cadeirada no Pablo Marçal. Bom, vocês já devem ter ouvido falar da notícia, mas eu vou ler aqui a reportagem do G1 para vocês. Fala assim a manchete. Vídeo. Datena agride Pablo Marçal com cadeirada durante debate em São Paulo. A agressão aconteceu durante o debate da TV Cultura na noite deste domingo, dia 15 de setembro de 2024. Datena foi expulso do encontro enquanto Marçal foi levado para o hospital. O boletim médico ainda não foi divulgado. Reportagem do Wesley Bischoff e Carlos Henrique Dias. Fala assim, né? José Luiz Datena, PSDB, agrediu Pablo Marçal, PRTB, com uma cadeirada durante um debate com os candidatos à Prefeitura de São Paulo, neste domingo 15. O encontro organizado pela TV Cultura foi temporariamente interrompido após o incidente. Mais adiante fala assim: a agressão aconteceu depois que Pablo Marçal fez uma pergunta para Datena. O candidato do PRTB perguntou ao apresentador quando ele pagaria com a palhaçada e desistiria da candidatura. Antes, ele havia citado uma denúncia de assédio sexual contra Datena. Mais adiante na reportagem, o Datena comenta essa acusação. Deixa eu ver aqui. Assim. A acusação que você fez sobre mim, eu já repito, não foi investigada porque não havia provas. Foi arquivada pelo Ministério Público, disse. O que você fez comigo hoje foi terrível. Espero que Deus lhe perdoe. Você me pediu perdão anteontem. Eu te perdoei. E mais adiante, o Datena fala assim. Eu não escolho o momento da emoção. Eu sou um cara de verdade. Eu lembrei da minha sogra morrendo ali nos braços da minha mulher, e depois de passar por tudo aquilo que eu passei, e trabalhando todo dia na televisão, me defendendo no foro adequado, com processo arquivado no foro adequado, foram os piores momentos que passei da minha vida, disse. E tenho certeza que minha sogra morreu por causa disso, porque foi em um momento que ela ouviu que havia esse processo e ela teve o primeiro AVC logo em seguida. Eu senti tudo isso voltar na minha cabeça e, na verdade, eu não pude me conter. Tô errado? Tô. Mas fazer o quê? Já foi, afirmou. Então, foi isso que aconteceu, houve aí ataques ad hominem ao Datena, por parte do Pablo Marçal, e o Datena reagiu aí com uma cadeirada no Pablo Marçal. Aqui a gente vai começar as nossas reflexões, A primeira reflexão aí que eu trago, aqui é a questão da liberdade de expressão. Tem uma frase famosa atribuída ao Voltaire, que é a seguinte: posso não concordar com o que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo. Essa frase aí é como se Voltaire tivesse dito e fosse, assim, favorável a uma liberdade de expressão incondicional, Na verdade, essa frase é da biógrafa do Voltaire, a Evelyn Beatrice Hall, que meio que resumiu, a teoria dele com essa frase. Mas do jeito que ela se perpetuou, até pouco tempo atrás era comum, assim, a gente vê sendo atribuído ao Voltaire, dá a impressão que o Voltaire, então, ele é um cara, assim, que não tem que deixar que fale o que quiser, em nome da liberdade. O contexto do Voltaire era o contexto ali do Estado laico, da associação entre igreja e Estado, mas ele não era, a favor de uma liberdade irrestrita, nesse livro aqui, do Voltaire, Tratado sobre a Tolerância, a gente tem aqui no capítulo 18, justamente aqui o título, os únicos casos em que a intolerância faz parte do direito humano. E ele abre assim, para que um governo não tenha o direito de punir os erros dos homens, é necessário que esses erros não sejam crimes. Os erros somente são crimes quando perturbam a sociedade. Eles perturbam a sociedade desde que inspirem fanatismos. É preciso, portanto, que os homens comecem por deixar de ser fanáticos a fim de merecer a tolerância. Quer dizer, nesse contexto, de liberdade religiosa, de credo religioso, então ele fala contra o fanatismo, que vai querer tolir a liberdade de fé de outras pessoas, e isso não pode ser tolerado. Seria um crime porque perturba a ordem. Então, assim, Voltaire não era um cara que defendia irrestritamente
a liberdade de expressão, né? E aí vem, né, essa questão aí dos ataques ad hominem, né? Que foram aí fomentando, até chegou nesse cumulativo aí que levou a uma agressão física, né? Quando houve agressão física, o debate foi interrompido. Mas por que não foi interrompido com as agressões verbais? Por que não foi interrompido com a violência simbólica, com a violência verbal, né? Somente a violência física é que trouxe essa interrupção. Aí faz a gente pensar, né? Cadeirada até faz a gente pensar assim, em briga de bar, né? De repente, em nome então de uma democracia do espetáculo, né? Os candidatos poderiam estar num bar jogando sinuca, né? Com direito a garrafadas, a taco de sinuca como bastão, né? Ou então um ringue de boxe, né? E o mais forte vence e essa democracia espetáculo acontece, né? Mas se permite, né, essa violência verbal e essa violência simbólica em nome da audiência, é porque virou entretenimento a democracia. Não é ruim para a democracia que se permita esses ataques, né? E se tivesse, né, na liberdade da imprensa também essa regra, né, dizendo assim, olha, não só agressões físicas, mas também agressões verbais, ad hominem, ataques ad hominem, serão assim, a gente vai silenciar teu microfone, ou a gente vai te convidar a se retirar, se, né, insistir nisso. Por que se permite, né, esses ataques? É só por uma questão da audiência, né? A democracia virando uma demagogia, né? Não seria isso um escárnio na democracia? Essa espetacularização, né? Onde não se discutem propostas, mas apenas ataques pessoais e a torcida de um candidato e a torcida do outro candidato, né? Talvez, né, alguns podem pensar assim que realmente é importante que haja os ataques ad hominem para ver como que é o temperamento do candidato, como que ele reage a isso, numa lógica assim do tipo, olha, é preciso que você governe bem a si mesmo para poder governar a cidade. Mas nessa lógica, né, então somente os homens virtuosos seriam capazes de exercer a política, né? Mas Maquiavel, né, que é aí o pai do realismo político, né, ele faz uma análise mais realística, né, separando o que é o ideal do que é o real, né. E no capítulo 15, né, do livro O Príncipe, ele tem uma frase que fala assim, quem quiser praticar sempre a bondade, em tudo o que faz, está fadado a sofrer, entre tantos que não são bons. Né? Quer dizer, vou ler a frase inteira, né? De fato, o modo como vivemos é tão diferente daquele como deveríamos viver, que quem despreza o que se faz e se atém ao que deveria ser feito, aprenderá a maneira de se arruinar, e não a defender-se. Quem quiser praticar sempre a bondade em tudo o que faz está fadado a sofrer, entre tantos que não são bons. Quer dizer, o conselho do Maquiavel aqui é que se o príncipe fazer, né, o que deveria ser feito, ao invés do que o que se faz, né, ele não vai saber se defender, ele não vai conseguir ser um príncipe eficaz, né. Então, assim, não me parece que o santo sobreviveria na política, né? Segundo esse conselho do Maquiavel. E, portanto, né, eu não sei que valor teria, né, os ataques ad hominem para você perceber da pessoa, pelo seu temperamento, se seria um bom governante ou não, né? Ainda mais, assim, quando os ataques ad hominem, eles ganham a maior parte da atenção no debate, e as propostas mesmo para a sociedade, para a cidade, né? Elas ficam assim em segundo plano, né? Bom, dessa questão, né? Resta agora a gente pensar também as consequências, né? O Datena né, falou ali que está errado, né? Segundo a lei, né? O Datena está errado, né? Mas as provocações do Marçal, elas estariam corretas, né? Esse é um questionamento que a gente levanta, né? E segundo os costumes, né? Não só segundo as leis, né? Segundo os costumes, que fama restará ao Marçal agora, né? Os marqueteiros, né? Eles podem, assim, trabalhar esse episódio, né?
em, de repente, o Marçal aparecer como um mártir, né, da política. Mas também, né, os contra-marqueteiros do Marçal, né, também podem explorar, assim, ué, você não é um cara tão preparado, né, como é que você não conseguiu evitar essa cadeirada, né? E também os marqueteiros, assim, contra o Datena, né, podem explorar na seguinte maneira, né, dizer assim que ele, de repente, estaria ali desestruturado, né, não conseguiu governar a si mesmo e tal, né. Por outro lado, os marqueteiros a favor do Datena, né, também poderiam explorar assim, olha, um cara que foi defender a sua honra, né, não estaria ele assim, não seria compreensível, né, ainda que legalmente errado, não seria compreensível ele ter perdido a cabeça ao defender a sua honra, né? Então, a gente vai ver aí como é que vai ser essas repercussões aí do marketing dos dois candidatos aí após o ocorrido, né? Mas eu também trago uma outra reflexão, que é assim, a gente só vê os debates acontecerem para o poder executivo, né? Para o cargo de prefeito. Mas a gente não vê os debates acontecerem no legislativo, né? Para os cargos de vereador, né? Tudo bem, tem muitos mais vereadores do que prefeitos, né? Mas poderia, por exemplo, pegar os presidentes de cada partido, né, e colocar eles em debate, para ver qual que é a posição dos partidos em relação às privatizações, em relação à tarifa de ônibus, em relação à legalização da maconha, em diversos temas polêmicos, né? Poderia haver esse debate entre os presidentes do partido, porque no fundo, né, o partido é o que prevalece nas eleições municipais, né? Você vota num candidato a vereador, esse candidato às vezes não ganha, mas o voto dele não fica anulado, né, porque não ganhou. O voto que foi para ele acaba indo para o partido, né, e do partido para o mais votado no partido, né, para um outro candidato ali que teve um melhor desempenho, né, que angariou mais votos. Então, no cargos do legislativo para vereador, o peso está mais concentrado no partido, né? E por que não há, então, um debate entre partidos, né? Para esclarecer para a população em qual partido votar, né? Em qual partido se alinha mais às suas preferências ideológicas. E, de repente, então, o debate só se concentra no executivo e as pessoas só lembram do candidato a prefeito, muitas vezes esquecem quem votou para vereador, né? Não estão ali acompanhando para poder cobrar, né? Então, são essas as reflexões aí que eu trago para vocês, né? De que se a democracia, ainda que ela tenha, né, nas suas prerrogativas a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, né? Mas essa liberdade não é restrita, né? As regras deveriam conduzir porque o povo merece mais, né? O povo merece saber das propostas, o povo merece que a política não seja um circo, né? Não seja um espetáculo, né, de entretenimento, mas que seja uma discussão racional, séria, né? Apresentando propostas para que as pessoas possam, assim, discutir sem uma preferência como se fossem times de futebol, né? Mas ver realmente ali as propostas mais racionais, né? Aquelas que quais são as prioridades de cada candidato, né? Quais são os meios que eles pretendem utilizar para atingir o seu fim, o seu objetivo, né? Quais são os meios mais adequados, né? E de repente, eu acho que quem perde com isso é a democracia, né? Em debates que de repente poderiam ser mais rígidos, assim, na questão de evitar os ataques ad hominem, né? De focar mais na apresentação das propostas, né, dos candidatos, ser um debate mais propositivo, né, do que simples mitadas, lacrações, né, e né, a infelicidade que aconteceu nesse debate aí, até de um ataque físico, né. São essas as reflexões. Obrigado por estar aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.